Gálatas, capítulo 1. Saudação apostólica. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, nota de rodapé 1. Paulo defendia sua convocação apostólica, especialmente contra os judaizantes, versículo 7, que questionavam sua chamada ministerial como missionário e mensageiro de Cristo, devido ao fato de ele não pertencer ao primeiro grupo apostólico que caminhou com Jesus pelas terras da Palestina. Por isso, fazia questão de apresentar suas credenciais. Chamado por Cristo para ser seu embaixador em missões evangelísticas. 1 Coríntios 1:1, Atos 9:1, Filipenses 3, versículo 4 ao 14. A ressurreição de Jesus é a afirmação mais importante da fé cristã. E, como Paulo havia visto Cristo ressurreto, recebido dele a delegação missionária e o poder espiritual para ministrar, tinha as qualificações necessárias para exercer o apostolado, Atos 1:22, Atos 2:32, Atos 17:18, Romanos 1:4, 1 Coríntios 15, versículo 8, versículo 20, 1 Pedro 1:3. E todos os irmãos que estão em minha companhia às igrejas da Galácia, nota de rodapé 2. Essa era uma carta circular dirigida a várias igrejas para instrução e edificação do povo de Deus. Paulo se refere aqui à província romana da Galácia, região ao sul da Ásia Menor, incluindo as igrejas de Antioquia, Listra e Derbe, lugares que percorreu em sua primeira viagem missionária. Atos 13, versículo 14 até Atos 14, versículo 23. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nota de rodapé 3. Paulo reafirma o cerne do Evangelho, a morte expiatória de Cristo em nosso lugar, cujo poder nos tira das garras desse sistema mundial corrupto e corruptor e nos posiciona no reino de Deus, Colossenses 1:13, 1 Pedro 2:24. O atual período da história mundial é marcado pela iniquidade, ao contrário da era do porvir, o momento mais importante da era messiânica, que em breve chegará de forma repentina. 2 Coríntios 4:4, Efésios 2:2, Efésios 6:12. Só há um evangelho. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoada. Porventura procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nota de rodapé 4. Se simplesmente preferisse agradar a sua família, mestres e amigos, Paulo não teria pago um preço tão alto por abandonar as amarras da tradição judaica e rabínica em função da liberdade em Cristo? Nesta vida, sempre seremos servos de dois senhores. Mateus 6:24, 1 Tessalonicenses 2:4. Paulo, no passado, carregava o jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Mas, uma vez tendo sido liberto do poder do pecado pela redenção que há em Cristo, passou a ser escravo da justiça, servo no original doulos de Deus. Romanos 6, versículo 18, versículo 22. Paulo foi convocado por Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Portanto, não o recebi de pessoa alguma, nem me fui doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes
como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Nota de rodapé 5. O judaísmo é a fé de modo de vida do povo israelita desenvolvido durante os séculos que separaram o Antigo do Novo Testamento. Chamado também de período interbíblico, até hoje nacionalidade, língua, religião e política são partes indissociáveis da vida de um judeu fiel em qualquer parte do mundo. O termo é derivado de Judá, o reino do sul que se extinguiu por volta do século VI a.C., com o exílio na Babilônia, onde hoje se situa o Iraque. A Igreja de Deus no Novo Testamento equivale à Assembleia do Antigo Testamento, Números 16, 21. A Comunidade do Senhor, Números 20, versículo 4. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então fui do seu agrado, revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nota de rodapé 6. O vocábulo original gentios significa literalmente povos ou nações. No entanto, comumente seu sentido designava estrangeiros e, portanto, pagãos, não adeptos da religião judaica ou sem fé em Deus. A expressão pessoa alguma pode ser traduzida literalmente por carne e sangue, que no Novo Testamento sempre se refere à fraqueza e ignorância humanas. Mateus 16, 17, 1 Coríntios 15, 50, Efésios 6, 12. Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Nota de rodapé 7. Jerusalém sempre foi o centro religioso do judaísmo e o berço cultural do cristianismo. Paulo lembra que assim que recebeu a conversão e o chamado missionário, partiu para pregar nas regiões da Arábia, dominado pelo rei Aretas, o reino nabateu da Transjordânia, que se estendia de Damasco a Suez, a sudoeste. Damasco foi a antiga capital da Síria, chamada de Ará do Antigo Testamento. Paulo foi convertido por Cristo na estrada que ligava Jerusalém a Damasco. Atos 9, do versículo 1 ao 9. Passados 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele durante 15 dias. Nota de rodapé 8. Esta visita corresponde à mencionada por Lucas em Atos 9, do versículo 26 ao versículo 30. O nome grego Petros, Pedro, é baseado na tradução do nome aramaico Kepa, Cefas. Desculpe meu grego. Que significa pedra ou rocha. Tal nome designa a qualidade do seu portador. Mateus 16, 18, João 1,42. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Nota de rodapé 9. Tiago foi um dos filhos de Maria e José e, portanto, irmão de Jesus. Tiago 1. Foi também líder dos presbíteros da igreja do Senhor em Jerusalém. Atos 21, versículo 18, Lucas 8, do versículo 19. Sobretudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Nota de rodapé 10. A Cilícia, nessa época, estava anexada à Síria e sob o domínio do Império Romano. A principal cidade da Cilícia era Tarso, onde Paulo nasceu e foi criado, e agora lhes anunciava o Evangelho de Cristo, Atos 9, 30. E, até então, era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia, aquele que antes nos perseguia agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir, e louvavam a Deus por minha causa.